Estamos de volta com mais uma aula aqui no Goiás Mais Enem na TV. E agora tem uma dica. Todo mundo tem um horário em que o rendimento da aprendizagem é bem melhor. Eu, por exemplo, me dou super bem estudando à noite. Eu prefiro estudar de manhã, viu, Manu? Você aí do outro lado tem que descobrir o seu horário. E para isso a gente disponibiliza na internet o nosso conteúdo. É isso aí, é só acessar o site da Seduz e assim você pode estudar a hora que você quiser e rever todas as aulas do Goiás Mais Enem na TV. Falando em aula, tá na hora da aula de matemática. Vai Bora lá, vamos lá, deixa eu cumprimentar aqui o professor Jefferson. Professor, pessoal, geralmente fica atrás das câmeras, nos bastidores. Hoje ele veio pra frente das câmeras para dar aula de matemática, nossa aula de geometria espacial, mais especificamente sobre volume, né, professor? É isso mesmo, Johnny. Inclusive, pode ser que vocês aí do outro lado da TV tenham essas dúvidas e os colegas aqui presentes também. Ontem eu estava acompanhando uma conversa do professor Jefferson com o professor Marcão, e aí eles estavam falando sobre esse tema e surgiu uma dúvida, não é isso, professor? Sobre volume e capacidade. Tem ou não tem diferença? Tem sim, Johnny. E vamos lá, esse é um conhecimento que é importante para todos, principalmente você que está se preparando para o Enem. Pois bem, apesar de serem conceitos bem parecidos, não são a mesma coisa. Qualquer sólido geométrico é um objeto tridimensional. Logo, ocupa lugar no espaço e por esse motivo possui volume, que representa a quantidade de espaço que o objeto ocupa. Universalmente, se toma como unidade de medida de volumes um cubo de aresta de 1 metro. E essa unidade de volume se chama metro cúbico. Temos a unidade fundamental, o metro cúbico, volume de um cubo de aresta 1 metro. Agora, quando falamos de capacidade, geralmente referimos-nos àquilo que o objeto consegue transportar, e normalmente essa noção é usada para líquidos. O volume dos líquidos, como o leite, o azeite, a água, vinho, etc., e de certos materiais secos, como os cereais, por exemplo, é utilizado recipientes de medidas fixas que os contenham para medi-los. O volume interior desses recipientes denomina-se capacidade, e sua unidade do Sistema Internacional de Medidas é o litro, definido como a capacidade de 1 decímetro cúbico. Tomemos como exemplo uma garrafa de vidro que ocupa um determinado volume. Normalmente, no cálculo desse volume, despreza-se a espessura do vidro. A quantidade de líquido que a garrafa consegue transportar é uma indicação da sua capacidade. Assim, a quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente. Afinal de contas, quando enchemos esse recipiente, o líquido assume a forma do mesmo. Resumindo, a capacidade é o volume interno de um recipiente. Estas duas unidades de medida, a de volume e a de capacidade, podem ser facilmente relacionadas da seguinte forma. 1 metro cúbico de volume corresponde à capacidade de 1000 litros. 1 decímetro cúbico de volume corresponde à capacidade de 1 litro. Ótimo, professor. Agora a gente já sabe a diferença entre volume e capacidade. Nós sabemos também quais são as unidades de medida mais utilizadas em cada uma. Agora é só mitar no Enem, né? Mandar ver. Espera aí. Para mitar no Enem, eu trouxe algumas informações importantes, que é o cálculo dos volumes de sólidos geométricos. Nós fizemos uma seleção especial com as principais fórmulas matemáticas. E vou mostrar todas de forma bem tranquila para que você, caso precise, possa mitar no Enem. Começamos com o volume do cubo. Lembrando que um cubo, o hexaedro regular, hexaedro é uma palavra bem legal, né, para chamar o cachorro de hexaedro. Como é que é? O que é hexaedro, professor? É um cubo. É um cubo? É. Poxa vida, mais uma que eu aprendi aqui nas É um poliedro com 6 faces, todas da mesma medida, tá? Todas iguais. Entendi. Todas formadas por quadrados. Vamos lá, seguindo. Vamos lá, vamos concentrar. Hexaedro regular é o sólido geométrico onde as medidas da altura, largura e do comprimento são todas iguais. Veja, este cubo tem arestas todas com medidas iguais a 3. Já neste outro, as medidas das arestas são iguais a A. E para calcularmos o seu volume, basta multiplicarmos as suas dimensões, que neste caso fica A vezes A, ou seja, A ao quadrado vezes A, que dá A ao cubo. Assim, o volume do cubo é V igual a A ao cubo. Volume do paralelepípedo. Para calcularmos o seu volume, basta multiplicar também as suas dimensões, que neste caso fica A vezes B vezes C. Assim, o volume do paralelepípedo é V igual a A vezes B vezes C. Vamos para os volumes dos demais prismas. Para se calcular o volume de qualquer prisma, basta multiplicarmos a medida da área da base pela medida da altura. Da mesma forma, também se calcula o volume do cubo e do paralelepípedo. Volume do cilindro.
Seguindo o mesmo raciocínio, o volume do cilindro, como é que é calculado? E lá vem pergunta para mim, ó. Se é seguindo o mesmo raciocínio, o volume do cilindro será igual à medida da área da base vezes a medida da altura. Tá certo? Isso mesmo, Aí, ok. Ó, aí, tá vendo? Então, estão entendendo? O volume dos prismas e do cilindro é calculado da mesma forma, mas no cilindro, olhando para ele nesta posição aí, ó, temos que a base é um círculo. Daí temos que lembrar que a área do círculo é π vezes a medida do raio ao quadrado. Logo, o volume será π vezes a medida do raio ao quadrado vezes a medida da altura. Professor, ainda sobre aquela conversa que eu ouvi do senhor com o Marcão, a gente ainda tem 3 sólidos importantes para relembrar nessa aula, né? Vocês estavam mesmo ouvindo nossa conversa. Eu estava. Isso é bom. Atenção. Isso é bom. Bom, temos o volume do cone, que é a medida da área da base vezes a medida da altura. Tudo dividido por 3. Muita atenção nisso, tá? E vocês podem observar que a base é um círculo. Temos o volume da pirâmide, que também é a medida da área da base, vezes a medida da altura. Tudo também dividido por 3. E por fim, e não menos importante, o volume da esfera, que é 4/3 de π vezes a medida do raio ao cubo. Boa, professor. Agora, para a gente fechar essa aula, vamos trazer aquela questão do Enem para a galera em casa treinar? Vamos sim. Né, para essa aula eu trouxe uma questão e nele o Enem cobrou conhecimentos de volume. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone. E dimensões indicadas na figura, dá uma olhada na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões cuja carga tem capacidade de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para o π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é: letra A, 6, letra B, 16, letra C, 17, letra D, 18 e letra E, 21 viagens. Esta é uma questão boa de se resolver. Vamos lá. Primeiro vamos separar o nosso silo em 2 sólidos conhecidos e que são citados no texto. Temos o cilindro e o cone. No cilindro temos 2 medidas indicadas: a medida do raio da base e a medida da altura do cilindro. Calculando a medida da área da base, que é um círculo, vou chamar essa medida de área da base do cilindro e ela é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área da base é igual a 3, esse 3 é o valor do π que nos foi informado no texto, vezes 3 ao quadrado, que é a medida do raio. A área da base é igual a 3 vezes 9, ou seja, 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então a área da base é igual a 27 metros quadrados. Agora o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. Então temos o volume do cilindro igual a 27 vezes 12. 27 vezes 12, fazendo aqui de cabeça, dá 324 metros cúbicos. Já passando para o volume do cone, temos aqui a base do cone, é a mesma base do cilindro. Ou seja, não precisamos calcular a área da base. O volume fica assim então. Volume do cone é igual à área da base vezes a altura, tudo dividido por 3. Volume do cone é igual a 27 vezes 3. Esse 3 é a altura do cone, olha só. Tudo, lembrando, tudo dividido por 3. Volume do cone, aqui dá para dividir 3 por esse 3 aqui, dá 1. Então fica 27 vezes 1, 27 é o volume do cone. Somando o volume do cone com o volume do cilindro, o silo terá 351 metros cúbicos de capacidade de armazenamento de grãos. Relendo o comando. Johnny, por favor, você faz essa leitura, por favor. Vamos lá. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Agora é você. Bom, vamos ter alguns cuidados aqui com a língua portuguesa. Bom que a Sara não pode escutar isso, tá? O comando diz número mínimo de viagens. Também transportar todo o volume de grãos. Ou seja, vamos tomar cuidado aqui. Ele fala de número mínimo e também fala de todo o transporte. O volume de grãos pode ser feito em umas 100 viagens e vai levar tudo. Mas também quer que seja a menor quantidade possível. Sabemos que a capacidade do caminhão é de 20 metros cúbicos.
Vamos dividir o volume do silo pela capacidade do caminhão, assim poderemos saber a quantidade de viagens necessárias. Então, dividindo 351, que é o volume do silo, por 20, que é o volume do caminhão, isso dá de cabeça aqui, dá 17. Então, 17 vezes 20 é igual a 340. 351, que é o volume do silo, menos 340 é igual a 11. Então, 351 dividido por 20 é igual a 17 e sobra 11 metros cúbicos de grãos. Ou seja, para levar tudo, o caminhão deverá fazer 17 viagens com cargas completas e mais uma com 11 metros cúbicos de grãos, um total de 18 viagens. A alternativa correta é a letra D. Essa questão é linda. Você gosta, né? Linda. Tudo bem, obrigado, viu, professor? Foi lindo. Até a próxima participação. Vai voltar para os bastidores agora? Vamos lá agora, vou correr lá atrás agora. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais uma aula aqui no Goiás, mas é nem na TV, você não pode perder.